Olá, bem-vindo ao Espaço Soma Persona, eu sou Isaías Lima, queria falar um pouquinho com você sobre os seus sonhos. Muitos de vocês lembram de sonhos, outros não, alguns lembram de partes do sonho, mas vamos olhar os 5 elementos que mais aparecem nos sonhos das pessoas. Muito bem, nós na linha psicanalítica entendemos que o sonho é uma linguagem, uma comunicação simbólica. Importante já dizer para você que não se revela sonhos assim, né, à torta e à direita, e sugerimos até que você não corra, né, para a internet e digite lá o que é sonhar com isso, o que é sonhar com aquilo. Normalmente aparece números de jogos de bichos, né? Azar no amor, sorte no negócio, qualquer coisa assim. Na estrutura psicanalítica isso é tido como uma linguagem simbólica do inconsciente. Nós trabalhamos, a psicanálise trabalha com essa estrutura psíquica, né? que é o inconsciente, o consciente e o pré-consciente. E o acesso que nós temos ao inconsciente, ele é um acesso difícil, mas limitado, digamos assim, né? Lá estão os nossos desejos, fantasias, medos, raiva, enfim, todas as nossas mazelas estão dentro desse ser, por assim dizer, que nos representa na pior parte de quem nós somos. Existe o superego que vai dar o equilíbrio para que tudo isso não saia de acordo com as normas sociais e as crenças de cada um. A internet tem sido um meio de extravasar um pouco esse superego, né, de liberar um pouco esse superego. Lá as pessoas falam o que querem, se posicionam, discordam, e, enfim, tem toda a sua preocupação de se posicionar porque não estão realmente presentes. Então se libera um pouquinho mais. Mas para acessar o inconsciente, num processo terapêutico, né, nós temos alguns meios. E um desses meios, então, é entender essa linguagem, e essa linguagem de símbolos. E entre os sonhos que normalmente as pessoas me trazem e que normalmente a gente conversa sobre eles, e na maioria deles é muito recorrente 5 principais símbolos. Casa é um deles. Normalmente as pessoas sonham muito com casa. Casa diz respeito ao seu eu, às suas especificidades, né? Cada um é representado pelo aspecto dessa casa, né? Casa é você inteiro, e as partes específicas desta casa vai representar, vamos dizer assim, as suas personalidades ocultas, né? O seu jeito de ser oculto, algumas coisas das quais você não dá conta. Normalmente é esse espaço psíquico pessoal, né, onde vai mostrar a sua interação consigo mesmo e com o próximo. Então, casa é um elemento que aparece muito e sempre vai representar o seu eu, o seu todo, dependendo da parte da casa com a qual você sonha ou da casa toda. Isso terá o seu significado específico. Outro tema que aparece muito em sonhos é água, né? Água, as pessoas sonham bastante com água. A água diz respeito às nossas emoções, em seus estados, né? Sonhar com água geralmente demonstra o seu estado emocional, a sua situação emocional, diante de vários acontecimentos que você vai tendo ao longo da sua jornada aí. Isso vai variar também de acordo com o tipo de água que você sonha, com o movimento dessa água, com a profundidade, com a cor e com tudo mais, né? Mas no geral ela sempre representará suas emoções, então se você sonhar com água, fique atento a isso. Outro elemento que aparece muito nos sonhos são as cores. Cores têm uma representação emocional, mas no sentido de expressar, digamos assim, a sua energia, né? A intensidade dessa emoção. Cada cor vai ter aí uma representação simbólica de como você está diante daquela situação, sempre olhando para o seu contexto, olhando para a sua situação social, para o seu envolvimento durante o dia. Outro tema que é muito
apavorante e temido pela maioria das pessoas, que aparece muito nos sonhos, é morte. Normalmente as pessoas que sonham com morte ficam muito preocupadas, especialmente em épocas de pandemia, né? Mas morte é símbolo de transformação, de mudança, de que alguma coisa precisa passar de um estado para outro estado. Então, se você sonhar com morte, não se apavore tanto assim, mas pense no que você precisa mudar e no que você deseja mudar. Geralmente isso está no inconsciente, às vezes você não assume muito que quer mudar, mas a morte ela vai ter essa representação. Outro tema que surge muito comumente nos sonhos são os veículos, né? As categorias de veículo, cada um com seu significado simbólico, mas esse veículo vai simbolizar a sua personalidade, o seu eu, no aspecto da vida, né? O seu movimento na vida social, no meio social por onde você está, os ambientes sociais que você frequenta, como você os frequenta e que tipo de influência esse meio ambiente, esse habitat natural no qual você vive, influencia você, dependendo também do veículo, dependendo de uma série de fatores, tá? Normalmente nós precisamos, para entender os sonhos, precisamos de uma sessão, de sessões de terapia, obviamente, né? E com isso nós, conhecendo a pessoa, conhecendo o símbolo e ouvindo o que a pessoa tem a dizer sobre esse sonho, conseguimos então dar uma interpretação para ele. Claro que quem vai validar essa interpretação é sempre o próprio paciente, né? O próprio sonhador no caso. Mas fica aí como dica, né? Se você tiver algum desses sonhos, você já sabe mais ou menos para que linha você deve se preocupar, tá bom? Grande abraço e até breve.